Ao vivo, mais uma vez ao vivo com o Cine Tiozinho, e vamos falar sobre um cult hoje, um cult de 1980, A Lagoa Azul. Muita gente faz piada desse filme porque ele foi reprisado 507 vezes na sessão da tarde, mas vamos pensar, meu povo querido, se um filme é tão reprisado, se um filme é tão comentado, alguma graça, algum valor esse filme tem. A Lagoa Azul não foi reprisado tantas vezes à toa, né? A Lagoa Azul é um filme que marcou bastante a minha infância e a minha adolescência. Depois eu parei de ver o filme, né? Eu o vi várias vezes e depois conheci outros movimentos, outros cineastas, fui ficando pernóstica e deixei a Lagoa Azul de lado, né? Como diria a música O Caderno, né? Só que um tiozinho foi inevitável voltar a pensar no filme A Lagoa Azul. Eu comprei o DVD, né? Não é um filme fácil de encontrar na internet, não achei o filme em nenhum streaming, então acabei comprando o DVD. Nenhum sacrifício, porque eu adoro colecionar DVD, é um fetiche, né? E eu revi o filme ontem e eu não sei explicar, a emoção foi praticamente a mesma. O filme não se perdeu para mim, o filme continuou com uma boa dose de magia, né? A Lagoa Azul é um filme aparentemente muito simples. Se a gente pegar a primeira camada da cebola, é um filme que agrada, porque dois atores lindos, seminus, um romance ingênuo e sensual ao mesmo tempo, aquelas paisagens paradisíacas. Então, pegando a primeira casca da cebola, a Lagoa Azul é isso, né? Ele encanta pela beleza, pelos vários tipos de beleza. Mas, poxa vida, a Lagoa Azul fala sobre morte, sobre sexualidade, que são os temas principais da psicanálise. Esse filme apresenta uma grande conexão com o mal-estar na civilização do Freud e tem toda uma ligação teológica também, né? O filme nos remete a Adão e Eva, que é um episódio mítico, não aconteceu de fato, mas é uma grande metáfora para explicar o ser homem, o ser mulher, a entrada do pecado no mundo. Né? Então, é um filme com várias referências bastante importantes, referências bíblicas, né? Referências teológicas, referências psicanalíticas. Então, é um filme bastante instigante. Né? Mas, antes, né, de explanar as minhas ideias, eu gostaria de passar o bastão. Você gostou, né, dessa frase? Passando o seu bastão. Mais esse seu. Domingo falamos de um filme também, né, assim, dessa, né, claro, com uma vertente totalmente diferente, mas um pouco nessa ligação com a sensualidade, a sexualidade, né? Eu acho que a Lagoa Azul representa muito isso. Você falou da sessão da tarde, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, a Lagoa Azul passava na sessão noturna. Ainda era um filme assim que o pai tinha que autorizar para assistir. E eu tinha essa curiosidade. Então, a Lagoa Azul não teve problema. Para mim, já foi de pouquinho. Você foi reprimido. Meu pai, eu nunca esqueço, assim, claro que essa é uma das recordações de infância que tinha na época, né, assim, a censura, tinha censura, né, por conta de ainda estarmos vivenciando a ditadura. Então, dava 8 horas da noite, na televisão tinha um locutor que falava que criança não podia mais assistir TV. Aquele documento branco, aquela voz cavernosa, né? Entendeu? Meu pai fazia a gente dormir, entendeu? Então... É por isso que a gente gosta de coisa dura, né? Porque a gente vive da ditadura, né? A gente sabe, né? Tem gente que quer ditadura de novo, fico louco. Bom, então, e aí tinha
né, para mim, que era adolescente, né, enfim, criança, na verdade, porque depois, quando eu virei adolescente, que o Alagoa Azul começou a passar na sessão da aí já eram outros 500, né? Mas a ideia da sensualidade, da sexualidade, como esse filme despertou muito da sexualidade nessa geração, eu acho que é inevitável. Assim, é um filme que ele tem características assim mitológicas, assim, né? E de se transformar num cult, mas também de ser um filme que ficou no imaginário, né, de uma geração, assim como o Exorcista, né, num filme, uma abordagem mais do cinema de terror, mas esses são filmes assim que, de certa forma, por ter uma linguagem que para mim é uma linguagem assim bastante simples, uma linguagem com não muita complexidade, ou mesmo com temas que são temas que nos atraem, né? Eu acho que por isso ele, de certa forma, ficou marcado, né? Então, eu tenho, sim, muitas referências, enfim, não vou esquecer essa história, é uma história que a gente não esquece, mas que rever, né, ou veja, a gente sempre tem esse envolvimento. Eu acho muito bacana, né, assim, aquela coisa da sementinha, de comer sementinha, e isso está no meu imaginário, assim, né, quando eu penso, a Lagoa Azul, me vem muito essa imagem. E uma coisa assim que eu acho interessante que você falou, e que eu também acho importante de se discutir, essa questão que envolve os ritos de passagem da vida, né? Então, eu acho que a Lagoa Azul representa um pouco isso, né? Assim, é uma metáfora para mostrar para a gente também como se dá, principalmente o rito de passagem da infância para o mundo adulto, né? Assim, eu até acho que eles não vivem uma adolescência, né? Na história do filme, porque de certa forma eles até amadurecem rapidamente, né? Assim, por conta de viverem naquele espaço, de estarem ali naquele espaço sozinhos, né? E terem que se adaptar àquela forma de se viver, com poucas referências, né? Até assim na continuação do De Volta à Lagoa Azul, que eu assisti ontem, é bem interessante também, porque ali a gente tem uma outra personagem que a gente não tem na primeira, que é a mãe. E a mãe acaba explicando muitas coisas para as crianças, né? Que no filme A Lagoa Azul original não tem essa figura, né? É porque o cozinheiro, né? O cozinheiro que faz Isso, esse papel no primeiro filme, mas ele ensina coisas mais objetivas, como isso, pescar, como construir a barraca, mas ele não falou de menstruação, ele não isso. falou de primeira relação sexual. Então, isso é bem interessante, que no filme De Volta à Lagoa Azul, a gente já vê isso. Apesar de eu achar o De Volta à Lagoa Azul um filme bem, assim, fraco, sabe? Assim, inclusive, Eu vi uma vez só, o eu não tive final de ver. o final é, assim, muito bobinho, assim, né? Então, também se parte de um argumento que é é como como se os personagens vivessem essa mesma história, como se o filho vivesse a mesma história, né? Então, assim, fica meio que nada a ver. Mas eu achei isso bem interessante, né? Porque ali, por exemplo, principalmente nessa cena e nesse momento onde tem ali a discussão da menstruação, né? Assim, no De Volta à Lagoa Azul, isso vem de uma outra forma, porque a personagem ela tinha as referências porque a mãe fica um tempo ali com eles, né? E a mãe, de certa forma, tinha oferecido as informações para ela.
Mas essa ideia do rito de passagem, que eu acho bacana no filme, né, e eu acho que é isso que chama muita atenção, chamou muita atenção de uma geração. Além dessa questão da gente vivenciar um momento onde falar-se sobre sexo, ver coisas erotizadas, era complexo, né, por toda uma questão social, o filme acaba se tornando um filme potente, né, assim, por explorar, apresentar, mostrar o corpo, né, de uma forma que seja mais livre, né, de uma forma que seja mais aberta, para o próprio adolescente reconhecer um pouco esses espaços, né? Então, eu acho isso, nesse sentido, acho que é um filme que traz essa ideia da liberdade, assim, né? de provocar liberdade a partir da exposição da sexualidade, da sensualidade, né? Então, a, enfim, a própria dinâmica, né, desse rito de passagem, a própria representação, né, desse espaço da socialização, né, dessa adaptação que vai acontecer com esses dois personagens, me chama bastante atenção. E de como sobreviver, né, assim, de como criar mecanismos para sobreviver, para para estar no mundo e de fato, levar, né, junto com uma outra pessoa, a sua existência. Eu acho que, nesse sentido, o filme mexe bastante, né, apresenta bastante coisas para a gente pensar. Eu acho que até profundamente, como você disse, né, porque nas cascas da cebola, na casca da cebola, a gente vai pensar a partir de um romance, né, de uma historinha muito água com açúcar, mas tem algumas coisas ali, por exemplo, aquela ideia da própria ilha, né, assim, daquele lugar paradisíaco, como você falou, dessa questão de ter essas representações, né, que são do âmbito da, da filosofia, mesmo da teologia, né, assim, tem aquela coisa assim do mistério, né, você não pode ir para o lado tal da ilha, porque lá, né, lá tem algo, né, que é perigoso. Então, É o bicho-papão. isso tudo mexe, né, com o imaginário, não só da criança, do adolescente, né, do jovem, mas também com essa própria ideia que está dentro da gente, né, desses espaços, né, dos espaços do mistério, dos espaços daquilo que não é muito definido. Né? A Então, lei, né? O cozinheiro falar, é a lei. Isso me fez pensar muito em Totem e Tabu, do Freud. E uma coisa também bem interessante, assim, para fechar essa minha primeira parte, passar para você, que eu acho que é justamente isso. Como, mesmo vivenciando, né, ali aquele triângulo, digamos assim, de relações, né, a partir do naufrágio, se opera também estruturas de organização. Né? Essas estruturas de organização são pautadas pelos princípios também de uma, entre aspas, uma legislação, né? Leis, né? Que são leis que são traduzidas pela natureza e também leis que eles próprios criam, né? Então, eles também precisam criar esse sistema para justamente sobreviver. Então, acho que é bem bacana isso. E, no final, acho que tem essa... Né, quando a criança come a sementinha, né, e eles também fazem esse Romeu e Julieta, assim, também, né, porque parece que não tem lugar para ir, né, também tenho que comer a sementinha, que o De Volta para Lagoa Azul 2, não, o De Volta para Lagoa Azul tenta recriar como se esse garotinho não tivesse morrido, né? Então,
Então, mas não pega muito, porque, na verdade, eu acho que o barato mesmo do filme é justamente jogar para nós esse lugar da morte, né? Então, a gente fica muito, né, apegado, mesmo sensibilizado, né, quando a gente percebe enfim, que eles vão morrer, que eles morreram por conta daquela de terem comido, né, a sementinha, que não é uma maçã nesse caso. Mas é um fruto proibido. É engraçado, porque eu sempre fiquei com essa dúvida na cabeça. Eles morreram ou não? Porque existiam os boatos. O filme colocaram a legenda, dublaram de um jeito diferente, porque, assim, para não deixar o público brasileiro triste. Eles morreram, mas eles colocaram diferente na legenda, colocaram a dublagem diferente. E ontem eu tive a pachorra, né, de escutar o final, de escutar a fala do marinheiro no final. E ele fala realmente que eles estão dormindo. Tá no som original, né? Não é legenda, não é dublagem, tá no som original. Mas aí fica a pergunta: estão dormindo mesmo? Ou o marinheiro não teve coragem de dizer para o pai e para o tio que eles estavam mortos? Eu acho assim, desculpa a boca suja, mas maior cagada a continuação. Porque tira toda a mística. Americano não sabe parar, né? Meu irmão que fala isso, o dono do canal, né? O Fábio. Não, americano não sabe parar, gente. O negócio fez sucesso, o negócio foi bom, eles continuam. Aí não fica tão bom, né? Quando continua. Não é qualquer continuação que funciona. Mas eu acho que hoje, né? Pensando, claro, quando eu era criança, para mim era muito importante saber se eles tinham morrido ou não. Mas hoje, com 40 e tralalá, eu ia falar 30 e tralalá, passado. Com 40 e tralalá, pouco importa se morreu, se não morreu, né? A questão é toda a jornada, toda a vida que eles tiveram. E aí eu volto para o começo do filme, antes do acidente, quando a menina pergunta para o tio, né? Quando as pessoas morrem, ela pergunta alguma coisa mais ou menos assim, né? E aí ele fala: você vai morrer depois que você viver muito, né? Depois que você experimentar de tudo. E essa frase me chamou muito a atenção ontem. Depois que você experimentar de tudo. Olha a visão do filme. Quer dizer, viver é experienciar, não é simplesmente existir, não é simplesmente estar no mundo. Viver é experienciar, é experimentar de tudo. Depois que você experimentou de tudo, você pode morrer, tá tudo certo, né? Outra frase que me chamou muito a atenção foi quando eles chegam na ilha, as crianças e o cozinheiro, e aí o cozinheiro fala: agora o Ped não vai mais falar sim, senhor, né? Não vou ficar mais em cima de um fogão acabando com as minhas costas. Quer dizer, para o Ped, para o cozinheiro, foi uma libertação ter parado naquela ilha. Ele morreu de tanto beber, né? Não sei se ele entrou em coma alcoólico, eu não sei se ele teve um infarto, eu não sei que merda que deu, mas ele morreu bebendo, ele morreu livre, ele morreu feliz, tá? Porque aqui eu não estou analisando a bebida como vício, como compulsão, eu estou aqui analisando dentro do contexto do filme como uma forma de liberdade. Ele podia comer na hora que ele queria, ele podia beber na hora que ele queria, ele podia dormir na hora que ele queria, ele já não estava mais subordinado aos ricos, ele não precisava mais obedecer regras, né? E é interessante porque o filme, pegando essa fala do tio da menina, pai do menino, pegando essa fala do cozinheiro, é um filme que remete muito ao prazer, remete muito ao hedonismo, mas remete também muito a um homem antes da civilização. Nos remete muito à criança, àquela criança na fase oral, né? Aquela criança que não ingressou ainda na civilização. Eles são felizes
porque eles não, enfim, eles não têm tantas regras para seguir. Quer dizer, tem uma lei, né? Não pode ir para o outro lado da ilha. Claro, o PED deixou alguma lei, alguma regra para eles, mas de qualquer forma não são regras tão rígidas quanto as regras da sociedade. Quando as crianças chegam na ilha, elas querem usar maiô para entrar no mar. Ah, não, a gente não pode entrar no mar, a gente não tem maiô. E depois eles querem ficar pelados, né? E é super bonito ver no filme como a sexualidade deles, eles têm conflitos, eles têm dúvidas, eles não sabem o que está acontecendo com o corpo dos dois. Mas apesar de todas essas dúvidas e de todos esses conflitos, eles vivem essa sexualidade de uma forma muito leve, porque na verdade a sexualidade é algo natural, que é a sociedade, que a cultura, que a civilização transforma num bicho de 7 cabeças. O desejo ele é muito simples. E quanto mais a gente tenta explicar e nomear, né, e definir o que é o desejo, mais horroroso ele vai ficando, mais monstruoso ele vai ficando. E como o desejo deles é simples, como eles vivem a sexualidade de um jeito simples, e como a nudez deles é uma nudez casta, né? Não é uma nudez, mostra no frontal, né, do ator. Ele é mostrado assim, tudo. E não, em nenhum momento vai para o pornográfico. Eu vou mais longe, não vai nem para o erótico, não chega nem no erótico, de tão casto que o filme é, né? Então, claro, quando eles se acariciam, eles se beijam, naquele momento tem um erotismo, sim. Mas em vários momentos a nudez dos atores é uma nudez muito casta, né? Então mostra como a cultura, como a civilização demoniza, né? Sataniza uma coisa que é tão natural, que é tão simples. E o filme tem o filme todo, né? Como eu falei no começo da live, morte e sexualidade são os temas principais da psicanálise. E o tempo todo o filme fala de sexualidade. Já começa falando da morte da mãe do menino, depois os pais da menina, fala do céu, depois tem o cozinheiro que morre, né? Aí mostra um inseto saindo da boca do cozinheiro. Eles não sabem se o tio da menina, se o pai do menino sobreviveu. Né? O tio da menina, o pai do menino não sabe se eles estão vivos ou não no final do filme, perguntam para o marinheiro. Então, tem aquelas caveiras. O menino já encontra uma caveira logo no começo, logo quando eles chegam na ilha. Então, o tempo todo tem essa questão de morte, mas não é uma morte só física, é uma morte da infância, é uma morte da vida que eles tinham, da riqueza na civilização, eles têm que renascer, eles têm que reaprender tudo. Eles ficam repetindo, vendo aquelas mesmas fotos, ouvindo aquela mesma música, porque não tem coisas novas, não tem fotos novas, então aquilo, de certa forma, nos remete um pouco à estrutura da neurose obsessiva, que é repetitiva, né, que fica, parece um disco riscado, mas no caso deles é porque eles não têm novos materiais, então eles precisam repetir, né? Então a neurose obsessiva está muito ligada à ideia de morte também, de paralisia, né? Então, o filme, se for pensar, ele é muito sombrio. Se a gente parar para pensar, ele é bastante sombrio, né? E eu acho muito bonito, uma das partes mais bonitas para mim é quando eles estão todos sujos de barro, né? O casal e a criança, e aí eles veem um navio e eles não fazem nenhuma movimentação para chamar a atenção do navio. Eu acho que naquele momento eles já aceitaram a vida deles na ilha, eles já se desligaram, né, da ideia, da possibilidade de voltarem para a civilização, eles são felizes. Eles têm quase que uma plenitude ali, e eles querem morrer a partir do momento em que eles acham que o bebê morreu, né? Eles estão todos sujos de barro, e naquele momento essa questão do barro me faz pensar na Bíblia mesmo, numa questão teológica. A gente vem do pó e para o pó a gente vai retornar, quer dizer, essa coisa do barro. Então, é como se eles voltassem realmente para a origem deles. E nessa origem paradisíaca, nessa origem plena,
né? Não, você não precisa de mais nada, porque eles precisavam de roupas, de uma casa grande, de uma mesa farta, né? Se eles tinham frutas, se eles tinham sol, se eles tinham mar, se eles tinham toda a natureza, né? A serviço deles. Né? E Tudo é que a eu queria. que estraga, estraga o amor, Tudo que eu queria. Mas eu não queria estar sozinho, né? Que nem um náufrago, não. não, é meio desesperador. Né? Aqui, Jefferson, a nudez é algo que o cinema e a sociedade assim, criam um tabu tão grande, onde há um culto do corpo dito perfeito, né? Não, os atores têm, né, corpos muito bonitos, mas no filme não tem uma super exploração, né, do aspecto sexual. É muito estético, é muito artístico, né? Não é uma coisa apelativa, não é uma nudez apelativa, né? Não tem. Eu acho que ela é meio carregada com uma certa inocência, né? Principalmente pela questão da criança, né? Da infância. Depois nós mesmos quando vamos assistindo, eu acho que a gente vai entendendo isso e vai um pouco naturalizando isso, né? Então assim, bom, pelo menos para mim, assim, também acho que para você, assim, não é uma nudez, não é uma nudez que provoca, né, assim, no sentido de instigante, assim. Então, porque também tem tudo a ver com essa história, né, assim, essa narrativa de um desenvolvimento, né, como eu disse, de um rito de passagem. Né? Eu acho que talvez seja das coisas assim que eu acho mais bonitas no filme e também e aí a fotografia do filme também ajuda muito nesse sentido quando a gente traz isso para um campo mais da estética, né? Então assim a forma como é mostrada, né? Porque assim se a gente for verificar é um filme que abusa da nudez, né? Então assim abusa no bom sentido. Né? Assim, então, vai ter muita nudez nessa mise-en-scène. E acho que aí vem carregada com um soft, assim, uma limpeza. E acho que isso que torna leve, né, a experiência de assistir o filme. Bom, é o que eu acho. Tem muita coisa, né, que a gente pode pensar, assim, desse filme. Parece um filme bobinho, aparentemente, né? Mas quando a gente traz, acho que essa reflexão que você falou dos aspectos bíblicos, né? Esses aspectos, realmente acho que talvez seja por isso que o filme também causa, se choca algumas pessoas, né? Alguma parcela de pessoas, ou chocou, né? Porque de certa forma, vai atacar um pouco essa moral, né? essa rigidez com relação à exposição do corpo. Né? Por que o corpo tem que estar preso? Por que o corpo tem que estar extremamente vestido? Né? Então, eu acho que tudo isso, um pouco, acho que o filme vai resgatar. Né? E você trabalha bem essas questões do corpo, né, Rô? Gosto bastante, né? Inclusive quando a gente pensa o corpo como representação, né? Assim, então acho que aqui tem muita coisa para pensar, né? Sobre como que é exposto ele, né? Então acho muito pertinente. Você está falando algumas coisas que também assim, então estou achando bem interessante. Eu não havia pensado. Quando eu vi esse filme na infância e na adolescência, eu também me apegava ao romance. Eu gostava do romance, aquela descoberta do desejo, aquela descoberta do amor. E hoje, claro, né, com 40 e tralalá e como psicanalista, eu vejo outras coisas. E é engraçado, me veio esse insight agora. Tem coisas que
o público geral assim não percebe. Tem características, né, em alguns filmes que a maioria das pessoas não enxergam, mas sem se darem conta, elas gostam de um filme por causa dessas características, mesmo sem reconhecer essas características dentro da obra. Então, a maioria das pessoas vai dizer, eu gosto de Lagoa Azul por causa do romance, né? São dois atores bonitos, são dois adolescentes descobrindo o amor, o desejo, né? Então, esse conceito, né? essa imagem está muito no nosso consciente. É a primeira coisa que a gente fala. A Lagoa Azul é um filme de amor, né? Mas tem certos traços, essas questões de morte, de sexualidade, os ritos de passagem, como você citou, muitas vezes as pessoas não reconhecem isso como qualidades do filme, mas inconscientemente essas questões acabam mexendo e acabam fazendo as pessoas gostarem, se apegarem mais a uma obra, né? É como eu falei, tem muito filme romântico. Filme romântico é o que mais tem. Filme romântico e filme de violência. São os filmes, são os gêneros mais abundantes, né? E não existe um gênero violência, né? Mas deveria ter um gênero chamado violência, porque tem muita violência no cinema. E a violência, gente, pode fazer um contraponto com a sexualidade. Quando não se tem uma sexualidade fluida, bem vivida, leve, vai para a violência. É uma coisa ou outra. Você escolhe. Ou você vive a sua sexualidade com leveza, ou você vai para a violência. Né? E é interessante que essas coisas que as pessoas às vezes não identificam e não percebem conscientemente são os traços que fazem uma pessoa gostar de um filme. Então, assim, a Lagoa Azul é motivo de piada para muita gente, mas ele é um filme que, se for assistido com mais atenção, ele vai muito além, né, dessa proposta Sessão da Tarde. E eu gostaria, embora seja um filme de Sessão da Tarde, porque é leve, apesar de conteúdo. E eu gostaria... Eu estava lendo, Silvina, que ele foi reprisado 25 vezes. Da Sessão da Tarde. É um dos filmes mais reprisados. Eu vou pesquisar ainda qual foi o mais. Eu fiquei curiosa agora. Mas o engraçado, um elogio que eu tenho que tecer aqui a Brooke Shields, nós, né, já viemos ao Cine Tiozinho falar sobre O Amor Sem Fim, também foi com a Brooke Shields. A Lagoa Azul é de 80, O Amor Sem Fim é de 81. E em 78, a Brooke Shields fez Menina Bonita, do Louis Malle, né? É um filme em que ela era muito menina, né? A Brooke Shields, eu acho que tinha 11 anos na época, e ela faz uma prostituta mirim, que se apaixona por um homem bem mais velho. E eu tenho que tecer esse elogio a Brooke Shields. Na verdade, ela não foi a primeira atriz cogitada, né, para fazer a Lagoa Azul. A Melissa Sue Anderson, que era uma atriz que trabalhava na série Os Pioneiros, uma série que começou nos anos 70 e terminou nos anos 80, enfim. É uma série baseada nos romances da Laura Ingalls, né? A Melissa Sue Anderson fazia a irmã mais velha, né, da Laura Ingalls. E essa atriz, a Melissa Sue Anderson, foi convidada para fazer a Lagoa Azul, mas ela disse que não aceitou porque tinha que ficar nua. Quer dizer, a Brooke Shields nem fica totalmente nua, fica semi-nua, né? E aí ela não aceitou por causa disso. Sorte nossa. Eu agradeço o puritanismo da Melissa Sue Anderson, né? Embora fosse uma atriz muito bonita, é bonita, assim, eu fui ver um documentário sobre os pioneiros, anos mais tarde, ela envelheceu muito bem, muito bonita, mas enfim, Brooke Shields é Brooke Shields, né? É outro patamar, que a Brooke Shields vai muito além da beleza, né? A beleza pode ser considerada talvez uma qualidade periférica dela. Ela é ousada, né? Menina Bonita, A Lagoa Azul, Amor Sem Fim, quer dizer, filmes sobre o desejo, sobre a sexualidade. Ela, muito jovem, já encarou esses desafios.
E para mim, a profissão de atriz e o puritanismo não combinam. Escolha, gata. Né? Você é uma coisa ou outra, ou você é atriz ou você é puritana. Né? Porque na nossa vida, na vida privada, nós podemos ser puritanos, sim. A nossa vida. Um ator se recusar a fazer uma cena de nudez, se recusar a fazer uma cena de sexo mais quente, ele não precisa viver coisas quentes na vida dele, ele pode ser um assexuado, inclusive, né? Mas se recusar a fazer uma cena de nudez, realmente tem um descompasso aí, talvez não esteja na profissão correta, né? É como o chefe de cozinha, que não come carne, não come peixe, não come verdura, é complicado. Todo mundo tem as suas restrições alimentares, mas tem gente que tem muitas restrições, então fica difícil uma pessoa ser chefe de cozinha assim. Então, mas sorte nossa, né? Sorte nossa que ficou a Brooke Shields, né, que é uma atriz que ela foi muito emblemática, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ela tem, né, a cara do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Ela traz toda essa potência da sexualidade juvenil, do desejo sendo descoberto. Então, é uma obra icônica. Gostando ou não gostando de A Lagoa Azul, né, independentemente do gosto pessoal, A Lagoa Azul é um filme icônico. Eu também acho, assim, é um filme que virou lenda, né? É um filme lendário, assim, acho que abarca o imaginário, né? Então, quando a gente pensa em imaginário, quando a gente até estuda o cinema a partir das teorias do imaginário, a gente vai encontrar vários filmes, né? Eu, por exemplo, tenho A Lagoa Azul, assim como Os Goonies, por exemplo, também são filmes assim que o próprio A História Sem Fim, né? Tem filmes assim que eles acabam sendo emblemáticos para determinadas gerações. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Assim. Dentro, inclusive, da estrutura, claro que um pouco mais bem planejada, mais planejada, não seria bem planejada a palavra, do cinema americano, né? Consegue fazer isso de uma forma impressionante, como no Brasil fazemos também com as novelas, né? Assim, de trazer essas obras que acabam se tornando bastante emblemáticas. Então, quando a gente sai, né, para uma análise mais profunda, a gente vai encontrar mesmo isso. Eu acho que talvez o grande, pegando até um pouco o que o Jefferson falou, mas acho que talvez a grande referência da Lagoa Azul um pouco está nessa questão dessa exposição do corpo. Né? Eu acho isso muito relevante de se pensar. E num momento histórico onde pouco se discutia sobre isso, ou mesmo lidar com essas questões do corpo, de um corpo mais livre, ou de um corpo que explora, né, a apresentação da nudez. Eu estava também vendo, mas eu não tenho certeza, assim, que muitas das cenas parece que nem foram feitas pela Brooke Shields, né? As cenas de nudez. Então tinha-se até uma certa resistência, um certo cuidado com relação a isso. Mas, de certa forma, ataca, né? Assim, quebra muros, assim, enfim, busca um pouco mostrar, assim, normalizar uma série de questões que, enfim. E hoje eu tô achando assim, às vezes eu sempre penso isso, já discuti isso com você, que eu tô achando o mundo muito chato. E às vezes até tá precisando voltar umas coisas. Voltar umas coisas assim para dar uma sacudida, né, nessa caretice que, de certa forma, voltou, né? Não sei também se ela foi extinta em alguma vez, mas assim me parece. A chatice não tem extinta.
Ela só vai mudando de maquiagem, de Eu acho penteado. que eu tô ficando velho. Estamos, meu amigo, estamos. A gente é da época que o Atami era considerado um filme sensual. Pois é. Hoje o Atami é um filme sobre relacionamento. Ai, ai, A gente é da época que ser sequestrada pelo Antônio Bandeiras era tudo de bom. Tipo, me sequestra, pelo amor de Deus. Ai, ai. Então é isso, né? Porque realmente, assim, eu vejo que por esse lado eu acho muito interessante o filme, né? Nesse lugar de hoje a gente verificar ele como um manifesto mesmo, assim, um panfleto, né, da exposição do corpo como representação, né? É bem interessante. São corpos adolescentes, né? Porque se a Sim, gente for pensar, eu estava vendo o making off, né, do Sexta-feira 13, né? Tem o DVD do colecionador. Então, além do filme, né, tem os depoimentos de roteirista, de diretor, né, das atrizes principais. E não sei se foi o diretor ou se foi o roteirista do filme, eu acho que foi o roteirista, que comentou que na juventude deles, fazer sexo antes do casamento era um negócio muito pesado, não só para as meninas, para os meninos também. Então tem uma cena de sexo no Sexta-feira 13 com Kevin Bacon, e a atriz eu não sei quem é uma cena tão assim tradicional para a gente hoje, assim, papai e mamãe, assim, uma cena totalmente tranquila. E para a época já era considerada uma cena pesada, porque eram adolescentes num acampamento. Então, eles achavam que era errado mesmo. Então, falando assim, puxando um pouco para o Sexta-feira 13, o Sexta-feira 13 traz essa potência da sexualidade adolescente também. E a Lagoa Azul não está falando só de corpos nus, né, seminus, está falando de corpos seminus de adolescentes, numa época, e hoje, gente de 15 anos ou até menos já faz sexo e as famílias sabem. Não era assim quando nós tínhamos 14, 15 anos. Eu, com 15 anos, era ignorância total. Não basta ser virgem, você tem que decorar tudo por completo, né? Assim, só faltava acreditar em cegonha. Assim, era a única sabedoria. eu acredito que você acreditou um bom tempo. Eu acreditei. Não, isso não. Mas, enfim, era bem atrasadinha. Mas mesmo as meninas que sabiam mais, que eram mais informadas, pelo menos no meu meio social, a maioria era virgem, né? Então, vamos pensar, nós estávamos com 15 anos, eu fiz 15 anos em 93, né? Vamos pensar em alguém que tinha 15 anos em 80, alguém que nasceu em 65. É pesado, gente. É pesado pensar nessa história da sexualidade na adolescência. Então, é um filme muito libertário e muito ousado. Hoje a gente fala, filme bonitinho da Sessão da Tarde, mas é um filme altamente ousado. Né? E eles ficaram sem pai, sem mãe, sem ninguém, né? Depois o cozinheiro morre também, né? Ficaram sem ninguém para vigiar. Né? Um paraíso mesmo. Eles ficaram entregues à sexualidade. Eu vejo isso de forma metafórica. Eu não acho que o cozinheiro podia ter morrido quando eles já eram adolescentes. Eu não acho que o cozinheiro morreu quando eles eram crianças à toa. Para mim tem uma questão metafórica aí. É a questão, os pais, os adultos, os cuidadores, os tutores, eles representam a lei. Eu vejo os personagens além de meros personagens. Para mim, os personagens são arquétipos, dependendo do filme. Então, aquele cozinheiro, querendo ou não, ficou no lugar de pai dos dois. E olha que interessante, eu fiz uma viagem ontem, eu pensei, o cozinheiro morreu depois de ensinar o menino a pescar, fazer a cabana, depois que o cozinheiro passou tudo que ele sabia, ele morreu. Eu pensei muito na figura do professor e pensei muito na figura do psicanalista também. Porque o psicanalista é mais ou menos isso também, né? Ele te ensina a voar
e depois que você começa a voar, você é vomitado, né, pelo analisando. Né? Você sai de cena. é cuspido pelo Você sai analisando. de cena. Cena, não. É o papel, não é nem o papel do sonho de valsa, é o papel cheio de cocô mesmo, que você joga na privada e dá descarga. Você não serve para mais nada, né? Você é o dejeto, né? Você é o que sobra da operação, você é o resíduo. E aí parece que eu vi muito, eu fiz muito essa relação do cozinheiro com a figura do professor, com a figura do pai, com a figura do psicanalista. Pai como autoridade, professor como alguém que ensina, que transmite o saber, e o psicanalista como alguém que te permite voar. Né? Não é um saber técnico, teórico, né? Porque o professor ele passa um saber técnico, teórico, ele pode também te convidar à reflexão, né? Claro que o professor, o verdadeiro professor te convida à reflexão, mas o psicanalista ele vai te fazer olhar para dentro de você, o professor vai te fazer olhar para fora, e o psicanalista vai te fazer olhar para dentro. Então, assim, é como se ele tivesse cumprido mesmo a função analítica dele. Tá? Vocês estão aqui integrados, né? E agora eu vou. E porque agora cabe a vocês viver o desejo de vocês. Eu não preciso mais estar na cena para vocês viverem o desejo de vocês. Eu já dei as ferramentas, agora vocês podem viver o desejo de vocês. Então, qualquer figura de autoridade não existe, né, na Lagoa Azul, quando eles são jovens. Não existe essa figura de autoridade. Então, eles estão, assim, eles são responsáveis por eles. E o estar responsável não significa só no sentido de pescar, de construir a barraca, de quebrar o coco, né? Mas eles são responsáveis pelo desejo deles. Eles precisam sustentar o desejo deles. Não tem ninguém para dizer isso pode, isso não pode, isso é feio, isso é bonito, isso é moral, isso é imoral. Eles têm que dar conta. Que cara é essa? Era muito grande? Não, fiquei pensando, né? Eu vou mostrar um trailer do filme, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Não é aqui. Acho que não fez a transmissão. Não, eu tirei a operação porque eu não coloquei o som, né? Compartilhar tela. Eu esqueci de compartilhar o som, por isso que eu voltei tudo. E a trilha sonora é muito boa do filme, né? Ah, sim. Tá vendo a tela, Rô? Agora sim. Tá, agora.
Então a Vai gente vai poder entender. rever hoje. Mas as imagens e a música dizem tudo. Muito. Pô, Uma coisa que a você gente não gostaria de falou que é bem legal, só para fechar, que a gente não comentou muito, mas é bem bacana, eu até anotei essa questão antropológica do filme, né? Que aqui no trailer a gente vê, né? O mistério que tem na ilha, principalmente com esse grupo, né? É uma espécie de povos indígenas, assim, né? Então é bem bacana isso também, né? O confronto, né? Cultural que isso representa. Então, acho que por isso que, de certa forma, o filme traz, né, um pensamento, uma reflexão sobre algo que está lá atrás, né, uma contextualização mais histórica. Então, é bem bacana. E aí também faz uma associação muito com o que você falou, da questão que envolve o texto, né, do Freud, do totem e do tabu, né? Então, acho que não é à toa que tem essa representação, né, das tribos ali, uma representação um pouco tribal, que justamente vai fazer essa associação. Então, é bem bacana pensar esse filme por uma via psicanalítica. Apesar de eu não entender muito, mas Está indo por osmose. Mas obrigado, foi muito legal participar. Foi um convite, né? Assim, que a Silvia fez esse convite, falei, não, eu topo. E a gente está aqui. Muito obrigada, eu agradeço o seu sim. Caso contrário, eu precisaria fazer sozinha, e junto é sempre mais gostoso, né? Principalmente um filme tão emblemático, um filme que diz tanto sobre a gente, sobre a nossa adolescência, sobre a nossa infância. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, principalmente quem comentou, né? E a gente se encontra de novo aqui no Cerne da Arte em dezembro, né? Eu e o Jefferson e eu falaremos sobre a série Nada Ortodoxa, que está na Netflix. Recomendo a todos. É uma série curtinha e deliciosa. Um grande beijo, Rô. Um grande Tchau, beijo. tchau.